Ô, Leopoldo Siqueira, 6º lugar do Campeonato Mineiro, o Gão. Galo campeão. O Gão, calma aí, agora você tem que... Tá, à vontade. Normalmente você dá uma risadinha no que eu tô falando. É porque eu gosto de te irritar. Galo classificado na Copa do Brasil. Galo classificado na Sul-Americana, não tomou a pavor de Muxuque Runa e tudo mais. No Campeonato Brasileiro, vem apresentando futebol pobre. Aí eu vou pisar lá no Campeonato Brasileiro de 2024, que o Galo disputou com os amigos do Cadu, com um time misto, com um time reserva, e ficou só a 5 pontos do Cruzeiro. 5 pontos você não consegue, Gugão, você não consegue. Eu tô falando nada. Tô quieto. Ficou a 5 pontos com o time reserva ano passado. Esse ano, o maior Cruzeiro de todos os tempos da academia está a 6 pontos do Galo com um futebol pobre. Aí tem que comemorar, porque essa torcida é carente aqui. Agora vem pra cá, deixa eu ficar aqui no nosso Cruzeiro, aqui o nosso Cruzeiro. Leopoldo Siqueira, 3º lugar com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados, 7 gols sofridos. E o Fael Lima irritadíssimo nesse programa, porque quando o Cruzeiro ganha, Minas Gerais fica da hora. Deixa eu só ver aqui, bicho, como é que é 10º lugar, é isso mesmo? É, o Galo. Ah, então tá bom. A seleção, a academia, tá a 6 pontos do Galo. Ao quê? É, Ao quê? academia. Eliminados da Sul-Americana, 6º lugar Sério? do Campeonato Mineiro, e o Galo, com seus problemas, está a 6 pontos. Mas é a carência, gente. Esse time, que é a torcida hoje mais carente do Brasil, que tanto se apequenou, tem que comemorar e fazer carreata realmente com o 3º lugar na 10ª rodada do Brasileiro. Mas você falou que é quem? Academia, seleção. Academia, meu querido. Vamos voltar a falar que você tá triste hoje, nervoso. Não, tô não. Produção, traz um copo de água com açúcar pro Eu garoto. gosto aqui, dessa carência que mostra que você se apequenaram. Isso, vamos lá, vai. O garoto, um copo de água com açúcar aí, produção, pro garoto, por favor. Agora, Leopoldo Siqueira, olha isso aqui. feliz, né, Galo? Jardim. Ó, e o Fael em off falou comigo que sentiu o dedo do Leonardo Jardim, viu? Na tática, tá? Recuperação, depois do jogo do Vila Nova, sabíamos que o adversário estava mais fresco e o nosso plano de jogo era entrar forte, muito forte na primeira parte. E acho que na primeira parte pecamos ainda na finalização, porque se fôssemos melhores na finalização, saímos com um resultado ainda mais volumoso. Em relação à segunda parte, gerimos um pouco alguns jogadores que também demonstraram alguma fadiga e acho que acabamos por ganhar bem. Olha, eu percebo que o time do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, nos 30 primeiros minutos ali de jogo, ele cria muito volume de jogo e muita intensidade em cima dos adversários, né? Tanto que nesse jogo aí, já tinha 7 ou 8 finalizações do Cruzeiro logo no início. Leonardo Jardim, aquilo que ele falou no início, quando ele chegou no Cruzeiro, ele coloca isso em prática, que ele fala que ele quer um time coletivamente pensando de maneira unânime. Que os jogadores possam entender qual que é o principal fundamento de jogo do Cruzeiro. É um time agressivo no ataque, é um time que coloca sempre 5 jogadores para marcar essa saída de bola. Aonde está a bola, tem 2 jogadores do Cruzeiro sempre brigando e batalhando muito por essa posse de bola. E ela sempre sobra para jogadores que vão poder fazer com que o Cruzeiro contra-ataque com muita velocidade. Agora, se eu tenho que destacar 2 jogadores nessa partida, evidentemente o Caio Jorge teve uma boa partida, uma ótima participação. Esses 2 jogadores são Lucas Silva e Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa ontem foi praticamente um 10 do Cruzeiro e o Lucas Silva dominou esse meio-campo. Entrou com uma facilidade no meio-campo, pisou dentro da área e nem é tanto do Lucas Silva fazer isso, porque ele briga muito pela segunda bola, tanto aquela no setor ofensivo quanto no setor defensivo também. E no lance do gol, por exemplo, você vê uma participação da assistência do Gabriel Barbosa, que se movimentou demais e faz valer cada centavo que esteve aqui. Principalmente porque todo lugar que ele passou, você pode falar qualquer coisa do Gabriel Barbosa, mas sempre foi um cara de grupo, sempre foi um cara de elenco, não tem colega de trabalho que reclama dele, não tem treinador que reclama dele, até quando o Tite, na minha opinião, deu uma avacalhada nele ali, que deu uma afastada nele no grupo, por exemplo, no momento que ele não estava nem tão mal, dava para colocar ele para jogar junto com o Pedro, como ele joga junto com o Caio Jorge, de vez em quando, ele respeitou a autoridade do treinador. Não é um cara que vem pro microfone e fica questionando as decisões que a liderança faz. E ali no gol parece que ele que dá o passe e sai puxando a marcação, não é? Foi. E aí o Lucas consegue limpar e fazer o gol. Leitura de jogo do Lucas Silva, ele vai empurrando, cara, sabe? A bola assim. E o time do Fortaleza simplesmente aceita o Lucas Silva entrando para dentro da área, né? E uma coisa que eu percebo bastante foi o seguinte. Cara, o Leonardo Jardim deixou o Vojvoda estressado de um tanto. Daqui a pouco eles vão ver, né? Meu Até saiu amigo, da coletiva. não foi? É. Não, mas também é difícil você ver o seu time que durante anos
5 anos, salvo engano, que o Vojvoda tá ali, o Cássio fazendo a grande defesa ali no último momento que foi exigido no campo ali. A recuperação do Cássio também tem que ser levada em consideração. E o Jardim conseguiu recuperar e dar manutenção nesse elenco. Apenas 2 jogadores não entenderam a filosofia de trabalho dele, já não estão mais no Cruzeiro, que é o Marlon e o Dudu. E o Wallace, que por enquanto ainda está devendo bastante à torcida do Cruzeiro, mas o Grêmio está focado mesmo em tirar o Wallace do Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos no andar da carruagem aqui. Importante o Cruzeiro apresenta um futebol que conecta a sua torcida junto com o time, se identifica demais com a filosofia de trabalho do Leonardo Jardim, que foi um achado e uma, não vou falar grata surpresa, porque o cara entende muito de bola, mas faz o time do Cruzeiro voltar a ser aquela academia que a gente sempre gostou. Só não venha falar mais de Tite aqui nessa bancada, não. Tá? Agora o negócio é Ancelotti. Não, mas é só ele lá no Flamengo. Ele convocou o Gabriel Barbosa, na verdade, também. Né? E o Gabriel falou, Tite, não é comigo, não. Tite vai não sei o que lá, não sei, o Gabriel não precisa de você, num trem elétrico. Foi, Léo. E ó, destaque para Lucas Silva, destaque para Gabriel Barbosa, que muita gente fez piada, brincou, falou que o Cruzeiro tinha não sei quantos milhões no banco e o cara tá jogando é muita bola. Um cara que respeita a hierarquia, um camarada que entrou em campo. Ótima dupla junto com o Caio Jorge, sem vaidades e os camaradas mostrando muito futebol. Cruzeiro apresentou o futebol, que eu vou falar, o futebol coerente do Leonardo Jardim. Aquele futebol onde ele falou que precisava do coletivo e é o coletivo que funciona. Lucas Silva, um monstro em campo, encontrando vários setores, vários recursos ali com o Cruzeiro. O Cruzeiro agride muito bem os espaços vazios, encontra o espaço no setor ofensivo, aperta sempre o adversário, principalmente porque os homens dos extremos, que ontem, no caso, foi o Marquinhos e o Christian, foram 2 jogadores de muita importância, principalmente para abrir os espaços diante de um Fortaleza que optou por jogar com o setor ofensivo, o setor defensivo, esperando o Cruzeiro. Várias oportunidades para o Caio Jorge, várias oportunidades de campo aberto para o Gabriel Barbosa. E olha só a visão do Gabriel Barbosa para encontrar o Caio Jorge. Ele recebe um passe, ele com certeza tem essa visão periférica muito bem aprimorada para poder perceber que o Caio Jorge vai ficar livre e solto ali na frente, meu amigo. E aí, muita gente levantando a mão ali, falando, olha, pode ter possibilidade de impedimento, mas não foi. Caio Jorge vem de trás. Em poucos momentos no primeiro tempo, o Fortaleza tentou apertar mais o Cruzeiro, mas o Cruzeiro estava com o jogo totalmente dominado. Deu aula de futebol ontem o Leonardo Jardim e o Cruzeiro do Leonardo Jardim. E é que você está falando, ó, o Gabigol dá o passe, corre para a direita, vem 2 em cima dele, e aí o Lucas puxa. Ele vai puxando a jogada lá, ó. Lá, ó. O Gabriel Barbosa, ele observa isso, olha só, a movimentação do Gabriel Barbosa e também do Caio Jorge ali, que movimenta, então você deixa o camarada meio desnorteado a defesa, que fala assim, ó, mano, eu vou em cima de quem? E isso o Lucas Silva percebe também essa movimentação, joga muita bola o Lucas Silva. Sempre fui defensor dele aqui no programa. Melhor momento com o Seabra também foi, inclusive, com o Lucas Silva em campo. E nós temos esses 2 grandes volantes, que é o Lucas Silva e o Romero, mas é melhor na janela também de começar a olhar outros jogadores também dessa possibilidade. O Vojvoda tá dando chilique lá, mas ele no segundo tempo é que pôs o time para jogar. No primeiro ele ficou assistindo. Ah, e ele errou, né? Ele não entra com o armador ali para poder dar o volume de jogo que precisava para apertar o Cruzeiro. E aí, em poucos momentos, onde o Cássio passou um pouco mais apertado, mas não teve muita dificuldade, porque o Cruzeiro controlou bem os ânimos da partida, ainda consegue criar chances, inclusive, no segundo tempo. Eu acho que o time meio que deu uma cansada, porque precisa, Leopoldo Siqueira, dar aquele sufoco dos 30 minutos iniciais ali, que é o tipo de jogo que o Leonardo Jardim faz. Ótima vitória, vamos agora enfrentar o Palmeiras no próximo final de semana em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, de olho no jogo também do Flamengo, pra gente poder observar e sem dúvida nenhuma o Mineirão vai estar lotado, Leopoldo Siqueira. É verdade, Hugão. E na sequência a gente vai ver 2 principais polêmicas do jogo do Atlético. O Lianco teria de ser expulso nesse jogo? Esse é o lance do primeiro cartão, do cartão dele, o cartão amarelo, e depois erra nessa saída de bola aí, coloca a mão ali no peito do jogador. Eu acho que o fato do jogador ter caído com a mão no rosto, o árbitro viu que não foi no rosto, eu acho que isso jogou contra o próprio Corinthians. Erro do árbitro. Podia ter a vermelho direto, porque o cara podia até fazer o gol. O Rafael Klein erra, o próprio Cuca assume, o próprio Lianco assume, por isso não há o que debater, o que discutir. Realmente foi para o segundo amarelo, pelo menos ali, uma expulsão do Leão. Brasileiro. Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, né? Vai ser o derby aí do... Quer dizer,
Flamengo está na frente ainda, mas vamos colocar um derby na possibilidade dos 3 primeiros ali. Torcer aí, né, para o Flamengo ter o tropeço contra o Fortaleza. Vojvoda, preciso de você bem calmo, bem tranquilo para enfrentar o Flamengo. E aí nós teremos esse jogaço no próximo final de semana entre Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro já entra em campo sabendo do resultado entre Flamengo e Fortaleza, o que pode nos ajudar um pouco. Estou procurando me sentir bem, é claro. Que joga com sequência de jogos. O time não vai bem, o que a atuação dele... Que ele participa e usa a técnica dele em determinado momento, mas num time desorganizado, dando bico para cima, ele tendo que disputar com 3 zagueiros para procurar alguém, igual aconteceu contra o Cruzeiro, ele pegava a bola sozinho contra o Cruzeiro, não tinha ninguém. Então, fica ruim pro cara. Vamos prosear no intervalo e a gente volta já com mais Cruzeiro, Atlético e o América também, que está convocando a torcida para o jogo de amanhã. Fica aí! Tem caos, viu, Léo? Tem um caos Zuma. aqui. Que eu não encostei num fio de... O Arthur que decidiu isso lá no... Principalmente terça-feira. .bet. Destaque para Gabriel Barbosa, que muita gente fez piada, brincou, falou que o Cruzeiro tinha não sei quantos milhões no banco e o cara tá jogando